E aí, alunos, aqui é a professora Elana, dona de português, e hoje nós teremos a aula do livro 2 de Desventuras em Série, A Sala dos Répteis. Se você é aluno de uma das turmas com as quais eu faço esse projeto, seja muito bem-vindo. Se você não é, mas chegou até esse vídeo porque se interessa pelo tema, seja muito bem-vindo também. Lembrando a todos que nós teremos spoilers, então, para quem não leu o livro e não quer receber um spoiler, lê primeiro, depois volta aqui para ver a análise. Se você gostar desse vídeo, deixe o seu like e se inscreva para receber mais conteúdos educacionais. Esse é o primeiro trecho que nós vamos analisar. Ele está no fim de um dos capítulos. Aqui a gente perde um pouco essa percepção de que está no finzinho do capítulo, porque eu pego somente um fragmento que nós vamos analisar. E aí aqui a gente tem um recurso que a gente chama de cliffhanger. E se você fazer uma tradução assim pro português, seria algo como na beira do precipício, ou algo do tipo, né? A pessoa está ali na beira do precipício. E aí diz o seguinte: e como é que ela se chama? Víbora incrivelmente mortífera, respondeu o tio Monte. E nesse exato momento aconteceu algo que, tenho absoluta certeza, interessará muito a vocês. Com o movimento do rabo, a cobra soltou a trava que mantinha a porta de sua gaiola fechada, deslizou para cima da mesa e, antes que o tio Monte ou qualquer dos órfãos Baudelaire pudesse dizer alguma coisa, ela abriu a boca e mordeu o queixo de Sunny. E aí termina o capítulo assim. Até aqui ele apresentou, né? Ele está apresentando a cobra no primeiro momento. E a gente não sabe que o nome Víbora Incrivelmente Mortífera é um nome irônico, que não representa realmente a personalidade da cobra. E nem mesmo o veneno dela, etc. Porque ela se chama Víbora Incrivelmente Mortífera, mas não é, ela é inofensiva. A gente não sabe disso ainda. Então, quando ele apresenta essa personagem com esse nome e diz que ela morde o queixo da Sunny, que é bebê, a gente pensa, pronto, acabou. A menina morreu, né? E aí ele termina o capítulo assim. Então, assim, ele coloca a gente numa expectativa enorme no que vai acontecer a seguir e prende o leitor para que o leitor continue a ler. Né? Então, é aqueles momentos assim que você está lendo, está cansado, mas aí você chega num ponto desses e pensa, não, eu tenho que continuar para saber o que vai acontecer com essa menina, vai morrer, né? E então essa é a ideia, é pegar um momento de grande tensão, o leitor vai ficar muito tenso, querendo saber a continuidade daquilo, e aí cortar bem nesse momento para que o leitor continue, né, para o próximo capítulo. Enfim, esse recurso é utilizado assim muito largamente, né, em novelas, em séries e etc. O próximo trecho que a gente vai ver, ele vem logo em seguida do trecho anterior, em que a cobra pica o queixo da Sunny, e aqui a gente tem uma digressão. Então, o que acontece? O narrador, ele faz aquele cliffhanger, fala que a cobra picou o queixo da Sunny, e logo ali interrompe o capítulo, para forçar a gente para o capítulo seguinte, e aí nesse capítulo seguinte, ele muda de assunto no começo do capítulo. Então, a digressão, ela acontece quando o narrador ele começa a divagar, a fugir do assunto principal, a dar voltas e a falar de coisas que aparentemente não têm relação com a narrativa, né? Então, parece que ele sim se perdeu, mas ele não se perdeu, tá? Não é uma coisa assim acidental. É um movimento que ele faz ali na narrativa que é completamente intencional, que tem um objetivo, né? E que se não for um objetivo para ser cumprido ali, é um objetivo que vai ser para cumprido mais para frente. Então, por exemplo, aqui tem um objetivo que vai ser cumprido nesse momento, mas às vezes o objetivo é deixar uma pista que você vai identificar mais para frente, ou então é fazer uma reflexão que talvez nem faça tanto sentido na hora, mas que mais para frente na narrativa vai fazer. Nesse momento de divagação, de sair da história e começar a falar de coisas que aparentemente não têm sentido, é um movimento intencional, com um objetivo bem definido, e vai dar sim uma coisa assim que pode não fazer sentido na hora, mas vai fazer mais pra frente. Então, pensem, ele falou que a cobra mordeu o queixo da Sunny, e aí de repente quando começa o capítulo seguinte, ele já começa com uma digressão, porque ele interrompe essa narrativa da cobra mordendo o queixo da Sunny e começa a falar de uma outra coisa que não tem relação com isso, aí ele começa a devagar, né? E ao mesmo tempo ele também tira um sarrinho do leitor, que é típico do Lemon Snicket. Ele diz assim, ó:
Peço muitas, mas muitas desculpas por ter deixado vocês em suspenso desse jeito. Mas é que eu estava escrevendo a história dos órfãos Baudelaire quando olhei para o relógio e vi que estava atrasado para o jantar de cerimônia de uma amiga minha, Madame de Lustro. Madame de Lustro é ótima amiga, excelente detetive, e cozinha que é uma maravilha, mas fica uma fúria se a pessoa chega 5 minutos depois da hora estabelecida no convite. Vocês me entendem, não? Não tive outro jeito senão interromper tudo. Vocês devem ter pensado, no final do capítulo anterior, que Sunny morreu e que essa foi a coisa terrível que aconteceu aos Baudelaire na casa do tio Monte, mas prometo a vocês que Sunny sobrevive a esse episódio. Quem vai morrer, infelizmente, é o tio Monte, mas não agora. Então percebam que ele interrompe a narrativa, começa a falar de algo que aparentemente não tem sentido, mas qual é o objetivo desse momento de divagar dele? É utilizar de uma ironia muito afiada, conversar ali com o leitor e, ao mesmo tempo, criar todo um jogo de expectativa. Na realidade, ele brinca com a expectativa que ele criou no leitor, né? Na Desventuras, de uma maneira geral, sempre tem esse jogo com as expectativas do leitor. Então, ele criou uma expectativa no final do capítulo anterior, e aí aqui ele vai brincar com essa expectativa, falando, eu sei que assim, eu tive que interromper, vocês devem ter pensado que a Sunny morreu e que isso foi o que aconteceu de terrível, mas olha, ela sobrevive. E aí você pensa, nossa, ufa, a bebê sobreviveu. Então ele já tá, ele tá pensando, não precisava dessa expectativa toda, fique tranquilo, a menina vai sobreviver, garanto a você. Mas daí ele diz, quem vai morrer, infelizmente, é o tio Monte, mas não agora. Assim, o próprio narrador dá spoiler do que vai acontecer na narrativa dele. E aí, esse spoiler, ao invés de te desestimular a ler, ele te estimula mais ainda, porque você pensa, nossa, o tio Monte vai morrer, mas como? O que será que vai acontecer? E aí você quer continuar a leitura para saber como vai ser a morte do tio Monte. Tem também bastante diálogo com o leitor, né? Por ter deixado vocês me entendem, não? Vocês devem ter pensado, então, o tempo todo, né, em que ele está ironizando o leitor, ele está também conversando com esse leitor. Então, em resumo, ele faz essa digressão para deixar o leitor mais na expectativa ainda do que aconteceu com a Sunny, para no final das contas ainda brincar com essa expectativa, falando, não, mas fiquem tranquilos, tá? Eu tô enrolando para falar até aqui, mas ela não morreu não, né? Por outro lado, quem vai morrer é o tio Monte, né? Então, assim, um trecho muito bem construído. No próximo trecho, a gente vê um exemplo muito claro de ironia. A ironia é um dos traços mais marcantes da escrita do Lemony Snicket. Então, se tivesse que apontar os mais marcantes, seriam aí a metalinguagem, a ironia e o fato de que o narrador também não é um narrador confiável. Mas enfim, vamos ver, ó. Desculpem-me, meus queridos, disse o tio Monte, enxugando os olhos com as mãos. Vocês devem estar muito assustados, mas a víbora incrivelmente mortífera é uma das criaturas menos perigosas e mais amigáveis do reino animal. Sunny não tem por que se preocupar, nem vocês. Klaus olhou para sua irmãzinha, que ele ainda sustinha em seus braços, e ela, brincalhona, deu um forte abraço no corpo grosso da víbora incrivelmente mortífera. Klaus então compreendeu que o tio Monte estava dizendo a verdade. Mas, nesse caso, por que chamá-la de víbora incrivelmente mortífera? Tio Monte voltou a rir. É um nome inapropriado, disse ele, usando uma palavra que aqui tem o sentido de enganoso. Aqui ele vai explicar que a víbora incrivelmente mortífera é, na realidade, bem inofensiva, e tanto que ela e a Sunny viram grandes amigas, estão sempre brincando juntas. E aí está uma grande ironia, porque chama a víbora incrivelmente mortífera, mas na realidade é inofensiva. Então, assim, o nome diz o oposto da personalidade, das características ali fisiológicas, etc., dessa cobra. Então, por isso a gente vê uma ironia. O próximo passo é explicar a ironia dramática, que é uma ironia um pouco mais complexa. Na realidade, a ironia é uma grande figura de linguagem que se divide em vários tipos, né? E aí aqui a gente vai ver um desses tipos, que é a ironia dramática. Então vamos ler e aí eu vou comentar. Há um tipo de situação que acontece frequentemente e que está acontecendo neste ponto da história dos órfãos Baudelaire, que foi chamada de ironia dramática.
Em poucas palavras, a ironia dramática ocorre quando uma pessoa faz um comentário inocente e outra pessoa que o escuta está sabendo de alguma coisa que faz com que esse comentário tome um sentido diferente, em geral desagradável. Por exemplo, se estivéssemos num restaurante e disséssemos em voz alta: "Não vejo a hora de comer essa vitela ao molho de mostarda", e houvesse por perto pessoas sabendo que a vitela ao molho de mostarda estava envenenada e que vocês morreriam ao dar a primeira dentada, a situação seria bem o que se poderia chamar de ironia dramática. A ironia dramática é uma ocorrência cruel, por isso também se pode falar dela como ironia cruel, quase sempre inquietante, e lamento muito tê-la feito surgir nesta história, mas, tendo Violet, Klaus e Sunny as vidas desgraçadas que têm, mais cedo ou mais tarde essa ironia acabaria fazendo sua repelente aparição. Ao ouvirmos, vocês leitores e eu, o Tumult dizer aos 3 órfãos Butler que eles nunca terão nada a temer na sala dos répteis, a sensação que isso nos causa é a mesma que acompanha a chegada da ironia dramática. É uma sensação próxima do frio no estômago que se sente num elevador que dá uma descida brusca, ou quando se está bem aconchegado debaixo dos lençóis e a porta do armário de repente se abre com um rangido e revela a pessoa que estava escondida lá dentro. Pois, por mais seguras e felizes que as crianças estejam se sentindo, por mais confortadoras que tenham sido as palavras do tio Monte, vocês, leitores e eu, sabemos que o tio não demorará a morrer e os Butler vão ficar na pior outra vez. Então aqui o narrador vai explicar o que é a ironia dramática, que acontece quando, por algum motivo, o narrador e o espectador, os leitores, etc., sabem mais daquela situação, do que está acontecendo, do que o personagem. Então, por alguns elementos que já ocorreram na história, a gente conseguiu ver, e o narrador nos mostrou, e etc., e ele sabe daquilo, que algo vai acontecer, mas o personagem não sabe, que algo aconteceu, mas o personagem também não sabe ali. Então, assim, são situações em que a gente sabe mais do que o próprio personagem. Ele dá um exemplo bem interessante aqui, né, do caso da vitela ao molho de mostarda, dizendo que a pessoa quer comer aquela vitela no restaurante e pessoas por perto sabem que a vitela está envenenada, mas a pessoa que vai comer não sabe. Então, a situação é ironia dramática, porque tem gente ali sabendo mais do que quem está envolvido com a situação. Um exemplo bem bobo, por exemplo, é no teatro infantil, né? O conceito de ironia dramática está bem relacionado com o teatro também. Então vamos supor, está ali tendo uma peça, e aí tem os personagens estão ali no palco, e aí aparece um monstro, vamos supor, né? Só que os personagens estão de costa pro monstro. E aí eles não veem o monstro, mas quem está no público assistindo a peça vê o monstro que está chegando para pegar os personagens, então está sabendo mais do que os personagens, né? E aí, do que vai acontecer. É uma situação também de ironia dramática. No Desventuras em Série tem muita ironia dramática, particularmente nesse livro ele aborda isso bastante, tanto que ele explica o conceito do que é ironia dramática. E a ironia aqui está no fato de que as crianças estão felizes, estão tranquilas, se acomodaram ali com um tutor bacana, né, que na minha opinião foi o melhor tutor que eles tiveram, né, durante toda a sofrência deles. Eles estão lá felizinhos, né, achando que as coisas vão melhorar finalmente, mas o narrador já sabe que não vai ser o que vai acontecer, porque o tio Monte vai morrer, os Butler vão se lascar de novo, e o leitor também já sabe isso, porque o narrador já contou. Então a gente está numa posição de privilégio com relação aos personagens, sabendo de coisas que eles não sabem ainda. E aí nesse trecho a gente consegue ver mais um pouquinho disso. É uma lástima, sem dúvida, que este momento de sossego e felicidade tenha sido o último que as crianças desfrutariam por um bom período dali para frente, mas não há nada que se possa fazer agora para mudar a situação. Bem quando os Butler começavam a pensar no almoço, ouviram um carro estacionar diante da casa e tocar a buzina. Para as crianças, era um sinal de que Stefano havia chegado. Para nós, uma indicação de que mais sofrimento estava para começar. Então, mais uma situação em que acontece a ironia dramática, porque eles ouvem a buzina e eles pensam: é o Stefano que está chegando, né, o auxiliar que eles estavam esperando do tio Monte. Então, beleza, ele chegou. Mas a gente já sabe que essa buzina tocando é sinal de que mais coisa ruim vai acontecer, né? A gente está preparado o tempo todo com a narrativa do Demon Snicket, que
praticamente tudo que vai acontecer ali com os órfãos é coisa ruim chegando, que eles praticamente não têm um minuto de sossego. Aqui no próximo trecho a gente consegue analisar duas coisas. A primeira é o discurso indireto livre. Então, nessa parte que está grifada aqui no meio, com laranja mais forte, a gente percebe que ele vai fundir, digamos assim, o pensamento do Klaus com a voz do narrador. Então, quando isso acontece, a gente tem um discurso indireto livre, em que a voz do narrador vai se misturando com o pensamento, com a fala ali dos personagens. E o que mais a gente consegue ver aqui é a questão do foco narrativo de Desventuras e da onisciência do narrador, digamos assim, que é algo bem construído, bem complexo. Ele fala assim, ó, anos depois de ter acontecido aquele episódio na vida dos órfãos Bodler, Klaus ainda pensava no momento em que ele e suas irmãs perceberam que Stefano era na verdade o Conde Olaf, e morria de arrependimento por não ter chamado o motorista do táxi quando ele começava a manobrar para descer a rampa e voltar à estrada. Pare! Klaus pensava consigo mesmo, embora fosse tarde demais para fazer qualquer coisa a respeito. Pare! Leve esse homem daqui! Claro, é perfeitamente compreensível que Klaus e suas irmãs, tomados por uma surpresa tão grande, não conseguissem agir com a rapidez necessária, mas, anos depois, deitado na cama, Klaus amargava o pensamento de que talvez, não era certo, mas talvez, se houvesse agido a tempo, poderia ter salvado a vida do tio Monte. Aqui a gente percebe, a gente tem um estranhamento, né, do foco narrativo e da suposta onisciência do narrador. Por quê? Lembrando que tem o narrador em primeira pessoa, que é o narrador que conta algo que aconteceu com ele mesmo, e aí ele não vai conhecer os pensamentos dos outros personagens, a não ser que ele seja um vidente, alguma coisa do tipo, né, e por algum tipo de magia tenha acesso a esses pensamentos, né? Mas se não envolver esse tipo de ficção narrativa, ele simplesmente não tem acesso a esses pensamentos, porque ele está contando em primeira pessoa, da perspectiva dele, uma história que aconteceu com ele. Então, o acesso dele aos outros personagens é limitado. Aí a gente tem também o narrador em terceira pessoa, que pode ser observador quando ele está contando algo que ele não viveu, que ele não participou, né, que ele só observou de longe. Então, ele conta histórias que aconteceram com outras pessoas, que ele não fez parte, mas ele conta assim de fora, de longe, sem saber a fundo os sentimentos, as emoções desses personagens. E tem também o narrador em terceira pessoa onisciente, que é aquele que sabe tudo, né? Então ele conta uma história da qual ele não faz parte, que ele não participou, perdão, e sabe de tudo, assim, todos os pensamentos, dos sentimentos de todos os personagens. Aí tem uma coisa que não faz sentido à primeira vista, né? Como assim esse narrador de Desventuras é em primeira pessoa e sabe os pensamentos dos personagens? Alguma coisa está errada, né? Então, vejam bem, o Lemon Snicket, ele conta a história em primeira pessoa e ele se inclui na história várias vezes, né? Ele fala que ele está fugindo, ele fala coisas da vida passada dele, aos poucos, né? Dando pistas sobre o caráter dele, que é bem, assim, questionável. E, ao mesmo tempo, ele fala dos pensamentos e sentimentos mais íntimos dos personagens. Como isso, se ele está narrando em primeira pessoa? Como é que ele teve acesso a isso? Né? E conforme a gente vai lendo a obra, vai passando pelos vários livros, a gente vai percebendo que o Lemon Snicket, ele está claramente contando a versão dele da história. É por isso que ele tem acesso a esses pensamentos e esses sentimentos dos personagens. É porque é o que ele imagina que eles pensaram, é o que ele imagina que eles sentiram. Não é que ele realmente sabe de tudo, porque se ele narra em primeira pessoa, ele não tem como saber. Isso aí é a premissa básica, né, da técnica narrativa. Ele simplesmente está contando uma história que aconteceu com os órfãos Bodler, segundo o ponto de vista dele, segundo a perspectiva dele, então é a versão dele da história, e na versão dele da história, o Klaus sentiu todo esse arrependimento por não ter ali chamado o taxista. Na versão dele da história, o Klaus, né, amargava esse pensamento na versão dele. Mas e se a gente perguntasse para o Klaus será que ia confirmar que teve realmente esse pensamento e esse sentimento? Tanto que em um dos livros do universo de Desventuras, não da série de 13 livros, mas do universo, que é o The Beatrice Letters, a gente vê um trechinho em que
uma das personagens fala que o que os órfãos Baudelaire falavam da história deles chocava muitas vezes com o que o Lemony Snicket falava, que, tipo, que não batia o modo como ele contava a história com o modo que os próprios órfãos contavam, ou seja, ele claramente conta a versão dele da história e é por isso que ele sabe dos personagens assim, dos sentimentos e pensamentos dele, porque é o que ele imagina que eles sentiram e é o que ele imagina que eles pensaram. E aí eu deixo um questionamento aqui, né? Se fosse o Olaf que estivesse contando a história, como é que seria? Com certeza muito diferente. Esse é mais um trecho em que a gente vê esse ponto que eu acabei de comentar, e olha o que ele fala. Os 3 órfãos calaram-se. Tentaram imaginar-se deixando a casa do tio Monte e vivendo à própria custa, batalhando por emprego e cuidando uns dos outros. Era um projeto que envolvia muita solidão. Ficaram, por instantes, sentados em triste silêncio, e todos com o mesmo pensamento. Como gostariam que os pais não tivessem morrido no incêndio, e que a vida dos 3 nunca tivesse virado aquela embrulhada da qual não conseguiam mais sair. Então aqui ele conhece, né, o sentimento mais profundo e o pensamento mais profundo dos 3 personagens, conforme eu comentei antes. No próximo, ele diz o seguinte: quando alguém comete um pequeno engano, digamos, quando um garçom põe leite desnatado no seu café expresso e não leite semi-desnatado, às vezes é bem fácil explicar a essa pessoa como e por que ela se enganou. Mas, se o engano cometido assume proporções além de todos os limites, digamos, quando um garçom morde o seu nariz em vez de anotar o pedido, a surpresa causada pode ser tanta que somos incapazes de dizer o que quer que seja. Paralisada pelas proporções do engano do garçom, a pessoa fica meio boquiaberta, os olhos começam um pisca-pisca incontrolável, mas não se consegue pronunciar uma palavra. Foi isso que aconteceu com os Baudelaire. Aqui a gente tem mais uma digressão, né? Eu não peguei o trecho anterior para fazer a comparação, né, de mostrar que ele está contando uma história e aí depois pega e interrompe a narrativa, mas o que eu gostaria de comentar aqui é que essa digressão ela acontece no meio do capítulo, né? Então o narrador ali ele não tem hora para fazer a digressão, ele pode fazer no meio do capítulo, no final, no começo, né? Não tem momento. O Lemony Snicket costuma fazer bastante no começo dos capítulos a digressão, mas essa aqui acontece no meio. Esse é o trecho em que a gente vai perceber que a ironia dramática acaba para os órfãos Baudelaire, porque eles, enfim, vão perceber, né, tudo aquilo que a gente já sabia desde o começo, que o tio Monte vai morrer, né? Então é o momento em que eles vão encontrar o corpo. Eles se lembraram da promessa do tio Monte. Uma vez que se informassem devidamente sobre os animais, nenhum mal lhes poderia ser causado ali na sala dos répteis. Entretanto, vocês e eu estamos bem lembrados de que a promessa do tio Monte estava carregada de ironia dramática. E agora, no lusco-fusco do amanhecer da sala dos répteis, essa ironia viria à mostra brutalmente e os Baudelaire finalmente tomariam conhecimento dela. Pois, ao chegarem onde estavam os livros, os 3 irmãos viram a curta distância um vulto sombrio desabado sobre uma das poltronas. E aí, então, nesse momento, eles vão ter o mesmo conhecimento que o narrador já tinha desde o começo e que o leitor também já tinha desde o começo da história. Aqui a gente vai analisar uma figura de linguagem bastante comum que se chama comparação. E aí no primeiro trecho ele fala assim: a calça subiu como uma cortina antes de iniciar um espetáculo. Então vamos dar destaque para essa palavra aqui, como. E no outro, os órfãos Baudelaire pregaram os olhos num pedaço de pele lisa, vazia e pálida como o rosto do pobre tio Monte. Então vamos dar um destaque mais uma vez para a palavra como. Então, a comparação é quando ele coloca 2 coisas, uma do lado da outra, e vai estabelecer aí uma relação de semelhança ou de diferença, de alguma proximidade de alguma maneira entre essas 2 ideias, né, que ele colocou. A primeira ideia aqui é de que a calça subiu e ela subiu da mesma maneira que sobe uma cortina antes de começar um espetáculo. E aí a palavrinha que indica essa comparação é como. E da mesma maneira acontece aqui. A comparação ela é bem comum e ela pode utilizar outras palavras além de como. Né? Como é a que mais acontece. Mas tem outras como conforme, parece, né? Entre outras opções. Me parece bem básico isso, falar de comparação, mas é extremamente importante entender o que é comparação para que a gente consiga entender o que é a metáfora. E aí, metáfora é o próximo trecho.
E ele fala: ao ver a sala dos répteis, onde o tio havia disposto tão cuidadosamente os seus espécimes, e onde agora ele próprio de certa forma se incorporara como um espécime, o desespero dos Baudelaire pesou demais, e eles começaram a chorar baixinho. É uma coisa curiosa, a morte de um ente querido. Todos sabemos que nosso tempo neste mundo é limitado, e que finalmente todos acabaremos debaixo de algum lençol, para não acordar nunca mais. No entanto, é sempre uma surpresa quando isso acontece, a alguém que conhecemos. É como subir a escada para o seu quarto no escuro, e achar que há mais um degrau do que realmente há. O pé resvala no ar e segue-se um aflitivo momento em que, colhida às cegas pela surpresa, a pessoa tenta adaptar-se à escuridão. Os órfãos Baudelaire estavam chorando não apenas pelo tio Monte, mas por seus próprios pais, às cegas nessa curiosa sensação de queda que acompanha todas as grandes perdas. Aqui a gente tem uma metáfora, mas ela é trabalhada de uma maneira mais complexa, então assim, não é uma única frase com uma metáfora, é toda uma ideia que é uma metáfora. Então vamos supor, se eu disser Maria é como uma flor, eu estou fazendo uma comparação, porque tem a palavrinha como ligando, né? Maria e flor. Agora, se eu disser Maria é uma flor, eu estou fazendo uma metáfora, porque não tem uma palavra para fazer essa conexão, como, por exemplo, como, conforme, parece. Então, daí é uma metáfora. Ela não é uma flor de verdade, ela é uma pessoa, mas que é, sei lá, cheirosa, bonita, agradável, etc. Né? Da mesma maneira que uma flor é. Daí, isso aí seria uma frase com uma metáfora. Mas aqui, quando a gente vê na literatura, muito claro, muitas vezes a gente vai ver frases, né, versos que são metáforas, né, dentro de um verso, dentro de uma frase. Mas aqui é toda uma situação de metáfora. Então ele vai comparar, né, o desespero dos Baudelaire, a sensação de luto pela perda, né, do tio, pela perda dos pais, pela perda da casa, pela perda da antiga vida, todo esse luto que eles viviam, ele vai comparar com esse ato, né, de subir uma escada no escuro, achar que tem mais um degrau do que realmente tem, e aí o pé, né, resvalar no ar e ficar a pessoa nessa sensação de que ela tem que se adaptar ali na escuridão e se adaptar à situação de não ter mais esse degrau que ela imaginou que teria. Então, toda essa situação da pessoa subindo a escada e se deparando com esse inesperado de não ter o degrau, tudo isso é uma metáfora para ilustrar e para que a gente consiga visualizar como que era a vivência do luto dos Baudelaire. Então aí é metáfora de uma maneira bem mais complexa, trabalhada não apenas em uma frase, mas em toda uma situação, em uma imagem. Aqui a gente vê também um pouco o pessimismo que é tão típico, né, do Lemony Snicket na obra dele. É um trecho pesado, é um trecho triste, sempre que eu leio esse trecho eu fico assim, nossa, dá um aperto no coração, dá uma angústia, uma tristeza pelos órfãos, e é um trecho muito bem feito, muito bem construído também, né? Tem toda uma certa poesia nessa imagem que ele cria, mesmo sendo tão triste. Aqui a gente tem um trecho com metalinguagem, que é uma das características mais marcantes da escrita do Lemony Snicket. A metalinguagem é quando eu utilizo uma mídia, um recurso ali para falar daquele próprio recurso. Por exemplo, um dicionário, né? Um livro que está falando sobre a própria língua, uma gramática, né? Então ali a língua falando sobre a própria língua. Um filme que fala sobre a história do cinema, o filme falando sobre o filme. Uma música que fala sobre como compor músicas, sobre o processo criativo de compor músicas. Então é a música falando da música, né? Então isso é o que a gente chama de metalinguagem. E aí o autor no livro, o narrador, ele está sempre explicando o significado das palavras. Então é a literatura explicando ali as técnicas da literatura, que ele faz muito isso. A língua explicando a própria língua. Então isso é bem marcante nele, acontece o tempo todo. Mas o que é interessante ver é que ele começa utilizando a metalinguagem de uma maneira mais simples ali no primeiro livro, e depois ele começa a fazer esse uso um pouco mais complexo conforme o tempo vai passando. Aqui ele diz, então, acabamos de ver o tornozelo imaculado de Stefano. Imaculado significa... Nós sabemos o que significa imaculado, disse Klaus, prestando atenção nos movimentos de Stefano, que saiu do jipe do tio Monte e caminhou rapidamente para dentro de casa. Sem tatuagens. Se vocês procurarem o significado de imaculado no dicionário, vocês não vão encontrar sem tatuagens, porque não é esse
o significado primeiro, né, da palavra. Imaculado seria puro, sem manchas, sem marcas. Mas nesse contexto, né, dizer que o tornozelo estava imaculado, né, significa, porque eles estavam questionando se tinha ou não tinha tatuagem no tornozelo. Então, dizer que o tornozelo estava imaculado significa que ele não estava manchado pela tatuagem, que ele não tinha tatuagens. Então, ele está explicando o significado aqui de uma palavra, não em todos os contextos, mas exclusivamente no contexto em que essa palavra está aparecendo. Aqui significa sem tatuagens. Em outro contexto, a gente já tira completamente isso. No próximo trecho, a gente tem uma indicação de espaço que é bem interessante, porque na obra Desventuras como um todo, o espaço é sempre muito indefinido. E uma das poucas indicações assim mais específicas do espaço que a gente tem é a do Peru, no segundo livro, que ele fala que eles iam pegar o Próspero, né, no porto e iriam para o Peru com o tio, e depois já estavam com medo de acabar tendo que ir com o Stefano, etc. Às 5 da tarde, o Próspero sai de Porto Nevoado e Stefano fará tudo o que estiver a seu alcance para garantir que a gente esteja a bordo. E se formos parar no Peru sozinhos com ele, não tem essa indicação mais específica de tempo, o que é raro em Desventuras. Aqui, mais uma vez, a gente vê o uso da metalinguagem de uma maneira mais complexa, porque ele vai explicar dois textos ao mesmo tempo, enquanto isso e batido. E também tem o diálogo com o leitor. Então ele diz, aqui não tenho como deixar de usar o recurso já bastante batido do enquanto isso. O termo batido refere-se a, usado por tantos e tantos escritores que, quando Lemon Snicket emprega neste texto, já se tornou um chavão. Então esse aí é o primeiro significado que ele explica, né, de batido. Enquanto isso, é uma fórmula usada para ligar o que acontece numa parte da história com o que está acontecendo em outra parte. Aqui, refere-se ao que Violet estava fazendo enquanto Klaus e Sunny se encontravam na sala dos répteis. Por quê? Quando Klaus começou a pesquisa na biblioteca do Tio Monte e Sunny ficou vigiando a porta da sala com seus dentes afiados, Violet estava envolvida numa operação que, tenho certeza, há de ser de grande interesse para vocês. Né? Então, daí tem também o trecho com o diálogo com o leitor em que ele está falando de grande interesse para vocês, vocês vão gostar e tal. Olha mais uma vez a metalinguagem aparecendo, né? De uma maneira que fala especificamente do significado de uma palavra no contexto. Violet esfregou o ombro machucado e lembrou-se de quando ela e os irmãos moravam com o conde Olaf e se viram trancados na sala da torre. Apesar do pavor que sentiram ao serem encurralados no retiro secreto dele, expressão que aqui significa lugar imundo onde se arquitetam planos maléficos, na verdade a permanência na torre revelou-se bem proveitosa porque lhes permitiu ler e informar-se sobre a lei nupcial, propiciando uma saída para o sufoco em que se achavam. Então, por exemplo, se vocês procurarem também retiro secreto significado, não vai aparecer esse significado aqui, né? Retiro secreto seria um lugar secreto para que as pessoas façam coisas que são secretas. Mas no caso, como o retiro secreto do Olaf, segundo o Lemon Snicket, era um lugar imundo, e onde ele fazia os seus planos malvados, então daí aqui, né, até circulei dentro desse contexto, é o que significa. Aqui nesse trecho a gente tem mais uma vez metalinguagem, tem mais uma vez digressão, diálogo com o leitor, mas o meu foco aqui é falar da referência que tem nesse trecho, uma referência aí cultural, né? Vocês já devem ter ouvido falar da história do menino que deu alarme contra o lobo, é justamente isso que ele vai falar, né? Sabendo que o leitor já ouviu falar, então ele faz essa referência. Quando vocês eram muito pequenos, talvez alguém tenha lido para vocês a insípida história, a palavra insípida, que quer dizer indigna de se ler para alguém, do menino que deu alarme contra o lobo. Um menino muito bobo, vocês devem estar lembrados, gritou lobo quando não havia nenhum lobo. E então os crédulos habitantes da aldeia que correram para salvá-lo ficaram sabendo que era tudo brincadeira. Até que um dia ele gritou lobo quando não era de brincadeira, e os habitantes não vieram salvá-lo. O menino foi comido, e a história, graças a Deus, terminava aí. A moral da história, é claro, deveria ser: não more jamais num lugar onde os lobos passeiam à vontade. Mas quem leu para vocês a história provavelmente terá dito que a moral era que não se deve mentir. Ora, essa é uma moral absurda, pois tanto vocês como eu sabemos que às vezes mentir não somente é bom, como é necessário.
Mais uma vez a gente vê aqui, né, a metalinguagem falando do significado de uma palavra específica do significado específico de uma palavra dentro de um contexto. Aí tem essa referência também, né, da história do menino e do lobo. E tem também uma ironia fortíssima, um sarcasmo, né, que seria uma espécie de ironia mais pesada, mais maldosa, mais forte, né, que fala assim, tipo, o menino foi comido e tudo bem, a história, graças a Deus, terminou aí, né, como se fosse um bom final para a história, né, então tem um sarcasmo muito grande. E depois, quando ele fala que a moral da história deveria ser, não more jamais num lugar onde os lobos passeiam à vontade, porque não faz o menor sentido, né, ele diz que as pessoas que leram a história para o leitor, né, o leitor que ele está ali conversando, disseram que a moral era que não se deve mentir, né? Então quer dizer, é óbvio que a história dessa história é que não se deve mentir, mas, segundo o Lemon Snicket, a moral é que a gente não deve morar num lugar onde os lobos passeiam à vontade. Tipo, mentir tudo bem, você pode, o que você não pode é morar num lugar que tem lobo. Então tudo aconteceu não foi porque o menino mentiu, mas porque ele morava num lugar onde tinha lobo demais, assim, passando para tudo quanto é lado. E aí ele fala que ele inclusive condena essa moral, dizendo que é uma moral absurda, porque a gente sabe que mentir muitas vezes é bom e necessário. E aí a gente vai percebendo que o narrador está colocando opiniões dele, e a gente vai percebendo mais sobre como esse narrador vê o mundo, como é que ele enxerga as coisas, como é que ele pensa, e a gente vai percebendo mais também do caráter dele. O caráter dele é o de alguém que acha que mentir é necessário e é bom, né? Então, conforme ele vai dando essas indicações do caráter dele, né, e geralmente ele dá essas indicações do caráter dele quando ele faz as digressões, a gente vai percebendo que esse narrador não é assim a pessoa mais confiável do mundo, não é muito confiável, e é alguém assim que é bem questionável, né, que tem um caráter bem questionável. Esse próximo trecho tem mais uma referência, no caso uma referência aí literária, né, da história da Chapeuzinho Vermelho, e tem também, da mesma maneira que o trecho anterior, tem digressão, tem diálogo com o leitor, tem sarcasmo, tem opiniões do narrador. Então vamos ver, ó. A outra história a respeito de lobos que provavelmente devem ter contado a vocês e que também é absurda. Estou falando de Chapeuzinho Vermelho, uma garotinha bastante desagradável que, como o menino que deu alarme contra o lobo, insistiu em intrometer-se no território de animais perigosos. Como vocês vão estar lembrados, o lobo, depois de ser tratado muito rudemente por Chapeuzinho Vermelho, comeu a avó da menina e vestiu a roupa da velha como disfarce. Esse é o aspecto mais ridículo da história, porque mesmo uma garota tão boboca como Chapeuzinho Vermelho saberia na mesma hora notar a diferença entre a avó e um lobo metido numa camisola e calçado com chinelos felpudos. Quando conhecemos muito bem uma pessoa, como nossa avó ou a babá, na mesma hora sabemos dizer se elas são reais ou se são impostoras. Então a gente percebe nesse trecho, né, um estilo bem semelhante com o do trecho anterior. Agora nesse daqui a gente tem mais uma vez, né, aí a metalinguagem explicando aí o significado de uma palavra, mas a gente tem também um conceito novo, né, que é o da tautologia. O que é que sua irmã quer dizer com ahá? Perguntou. Klaus suspirou. Às vezes tinha a sensação de haver passado metade de sua vida explicando coisas ao Sr. Paul. Com ahá, disse ele, ela está querendo dizer que Stefano primeiro declara que não sabe nada sobre cobras e depois vem afirmar que é um especialista em tanto. Esse ahá é para ser entendido como Stefano esteve mentindo para nós. Ahá é igual a finalmente conseguimos demonstrar a desonestidade dele para o Senhor. Com ahá, ela quer dizer ahá. Aqui a gente vê que a metalinguagem muitas vezes é o narrador quem faz uso dela, mas muitas vezes é o Klaus, porque ele também explica algumas palavras e expressões. E a gente percebe a tautologia quando ele fala com ahá, ela quer dizer ahá. A tautologia é quando eu quero explicar alguma coisa e eu utilizo basicamente as mesmas palavras. Por exemplo, se eu disser dançar é quando as pessoas dançam. É uma tautologia, porque eu estou usando a mesma ideia ali, eu quero definir o que é dançar, mas para definir o que é dançar, eu vou dizer, tipo, é quando as pessoas dançam.
estou usando ali os mesmos termos, as mesmas palavras para explicar aquilo que eu quero e não vou sair do lugar, né? E daí a gente vê isso nesse finalzinho. Esse próximo trecho tem um exagero expresso na forma. Por quê? Exagero, assim, é uma das características básicas do Desventuras em Série, e aí ele vai exagerar aqui na repetição da palavra nunca, né? E ele fala, sabemos sem dúvida que não se deve nunca, mas nunca, 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 nunca. Ele fica falando nunca por um bom tempo, aí ele passa uma página inteirinha falando nunca, até chegar daí na outra página e ele continua. Nunca ficar mexendo à toa em material elétrico. Nunca. Há dois motivos para isso. Primeiro, você pode ser eletrocutado, o que é não apenas mortal, mas muito desagradável. Segundo, você não é Violet Baudelaire, uma das poucas pessoas no mundo que sabe como lidar com essas coisas. Então aí ele quer dar ênfase, né, que o leitor não deve mexer em material elétrico, e para dar essa ênfase ele repete muitas vezes a palavra nunca, então a gente tem esse exagero, né, sendo expressado aí na forma da escrita. Ele brinca bastante com as palavras dessa maneira durante a série. Mais uma vez, metalinguagem, diálogo com o leitor. Aqui na metalinguagem ele vai explicar uma única palavra, mas aí ele atribui, né, dois sentidos possíveis para essa palavra e fala qual é o sentido daquele contexto. Então, o resultado assemelhava-se a uma peça de metal que talvez vocês nem notassem se estivesse jogada na rua. Mas, na verdade, o que Violet havia feito era uma grosseira. A palavra grosseira tem aqui o sentido de tosca, feita em cima da hora, e não de rude ou mal-humorada. Gazua. Gazuas, como talvez vocês saibam, são chaves falsas que funcionam como se fossem chaves de verdade, usadas por bandidos arrombadores para roubar casas ou para escapar da prisão. Mas esta foi uma das raras ocasiões em que a gazua estava sendo usada pela mocinha, Violet Baudelaire. Então aqui ele vai explicar o sentido de grosseira, e para isso ele vai falar de dois sentidos possíveis e qual é o que serve no contexto. Tem um diálogo com o leitor também, que acontece todo o tempo, né? Talvez vocês nem notassem, enfim. E aqui no próximo a gente tem uma crítica. A obra das Desventuras tem críticas do começo ao fim, cada livro na realidade critica alguma coisa. O segundo e o terceiro livro não tem críticas tão fortes, tão direcionadas como outros livros da série, né? É um pouquinho mais apagada a crítica no segundo e no terceiro livro, por isso, inclusive, eu optei por não comentar nessa aula, também para não ficar muito longo, mas aqui ele vai fazer uma crítica aos estereótipos que se atribuem a meninas e meninos. Então ele fala, minha mala, disse Stefano, é propriedade privada em que você não está autorizado a tocar. É uma grosseira falta de consideração de sua parte, sem falar que estava trancada com cadeado. Era uma emergência, disse Violet, calma, e por isso removi o cadeado. Como conseguiu fazer isso? Perguntou o Sr. Poe. Boas meninas não deveriam saber fazer essas coisas. Minha irmã é uma boa menina, disse Klaus, e sabe fazer uma porção de coisas. O fique, concordou Sunny. Bem, discutiremos isso mais tarde, disse o Sr. Poe. Por ora, continue o que estava dizendo. Aqui ele vai fazer uma crítica, né, ao que se espera de meninas, que meninas não saibam mexer com esse tipo de coisa, né, tanto que a gente vê um predomínio de homens aí na engenharia, porque as meninas não são estimuladas a fazer isso, né. A própria Violet, a personagem como um todo, é uma crítica a isso, porque dentro do trio, né, o autor poderia ter colocado o Klaus como o engenheiro, o inventor, o que bola as coisas, mas ele preferiu colocar a Violet, que é uma menina, justamente para romper essa ideia que existe na nossa sociedade, que meninas não têm essas habilidades e não podem fazer esse tipo de coisas. Elas podem, assim como homens, podem fazer claramente coisas que são atribuídas muitas vezes somente para mulheres. É tudo uma questão da gente desenvolver essas habilidades e treinar e ter os estímulos adequados. Interessante aqui que o Sr. Poe, ele foge, ele muda do assunto, né? Quando as crianças apertam ele contra a parede, né, com o argumento delas, daí ele fica meio sem o que falar e simplesmente muda de assunto. E aqui, o último trecho, né, a gente vê um pouquinho do surreal e do absurdo. Sunny, no entanto, estava encarando o Dr. Luca-Fonte com um olhar de determinação e, em coisa de um instante, deu um salto no ar e mordeu-o na mão. Então a gente pensa o seguinte, a Sunny, ela é uma bebezinha de colo, ela não anda ainda. Ela vai andar mais ou menos ali na metade dos livros, dos 13 livros.
e ela não anda ainda. Como é que um bebezinho que não anda ainda dá um salto no ar e morde alguém na mão? Tipo, como é que dá um salto? Então não faz o menor sentido, é uma situação absurda. E em Desventuras, nos 13 livros, é absurdo atrás de absurdo, né? E aí a gente tem a presença do surreal, né? O surreal basicamente é a existência de coisas que são absurdas, que são impossíveis, que fazem parte do sonho, da fantasia, do meio que junto e misturado. E tem muito isso em Desventuras. Eu peguei assim aqui apenas um exemplo. Bom, esses foram os trechos que eu selecionei para essa aula do livro, né? Tinha muitos outros, eu acabei tendo que deixar de lado vários, né? Várias trechos interessantes para que o vídeo não ficasse tão longo. Eu acabei pegando os principais para ilustrar assim a pegada geral do livro, né? Enfim, muito obrigada a você que me assistiu até aqui. Se esse vídeo te agradou, se ele te ajudou a entender melhor a obra e aprender recursos literários, né? Aprender um pouquinho mais de língua portuguesa, compartilha com os seus amigos e fica ligado que está sempre saindo conteúdo aqui no canal. É isso, até a próxima e tchau, tchau!